E aí, pessoal, bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu sou seu professor de Física aqui no YouTube. Na aula de hoje, nós vamos resolver a prova da Faminas. Você que vai tentar medicina na Faminas, fica ligado aqui nesse vídeo. Vou resolver a prova do segundo semestre de 2014. Mas, Thales, que prova velha! Por que você não faz prova mais recente? Infelizmente a Faminas não divulga mais provas recentes e a gente não tem acesso a elas. Antes de assistir esse vídeo, sugestão. Clique no link aqui na descrição para que você possa baixar a prova. Tente fazê-la antes, assim você vai aproveitar melhor a minha resolução. Caso tenha alguma questão específica que você queira ver a resolução, eu coloquei o tempo na descrição também de cada uma das questões. Assim, você pode dar um pulão para a questão e já ir direto para a resolução dela. Bora para a nossa aula então. Espero que goste. Chamo Físico! Então vamos lá. Questão de elevador envolvendo leis de Newton. E detalhe, já fiz vídeo de balanço no elevador aqui no canal, hein? Aproveite para assistir depois. Na questão, ele diz que tem um elevador que sobe com uma aceleração vertical para cima, né? De 2 metros por segundo ao quadrado. Dois bloquinhos, 2 kg e 4 kg, estão presos por duas cordas, 1 e 2. A questão pergunta qual é a tensão nessas cordas. A primeira coisa que você deve fazer numa questão de leis de Newton é representar as forças que atuam nos blocos. Vem comigo. Nesse bloco de cima nós temos o peso dele, cujo valor seria a massa vezes a gravidade, 2 vezes 10, 20 newtons. Além do peso dele, existe a tensão da corda de cima, chamarei de T1, e a tensão da corda de baixo, que eu vou chamar de T2. São as 3 forças que atuam nesse bloco. No bloco de baixo, as forças são peso dele, como a massa é 4 kg e a gravidade é 10, massa vezes gravidade, 40 newtons é o valor do peso. E a tensão do fio 2, né? A tensão que, por ser do fio 2, tem o valor que nós já chamamos de T2. Essas são as forças que atuam, então, em cada um dos blocos. Como os dois estão subindo com a aceleração para cima, nos dois tem que ter uma força resultante. Uma força resultante que aponta para cima. Força resultante que aponta para cima. Como é que eu calculo? Bom, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton que é escrita na forma: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vem cá. Olha para esse bloco aqui, Se ele tem que ter uma força resultante para cima, porque ele também sobe com a aceleração, olhando apenas para ele, a força resultante nele seria, como ela é para cima, T2 tem que ganhar dos 40 newtons. Então seria T2 menos 40. T2 menos 40 é igual a massa dele, que é 4, vezes a aceleração dele, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Daqui a gente tira então o valor de T2, 48 newtons. Quanto vale o T1? Vamos aplicar para o corpo 1 agora, novamente, a segunda lei de Newton. Como ele também tem aceleração para cima, nele tem que existir uma força resultante para cima. T1 tem que ganhar desses dois aqui, A força resultante seria T1 menos T2 menos 20, T1 menos T2 menos 20, tem que ser igual à massa dele, que é 2, vezes a aceleração, que é 2. Como o T2 vale 48, ficamos T1 menos 48 menos 20 igual a 4. Ou seja, T1 é igual, aqui vai dar menos 68, passa para lá, 4 mais 68, 72 newtons. 72 newtons seria o valor, então, da força resultante no fio 1. Já matamos aqui a questão. Então, na verdade, a resposta letra... não tem. Infelizmente a Faminas errou e acabou não colocando o resultado correto. Mas eu queria fazer essa discussão com vocês e acabei passando batido por isso, beleza? Sem resposta então, mas está aí, caso apareça no seu vestibular uma questão de elevador com bloquinhos de pendurados. Questão então de comportamento do raio de luz durante a refração. Vem comigo. Vou me dar aqui 3 mudanças de meio, tá? E me pergunta sobre o que acontece nessas mudanças de meio. Vem cá. Do meio A para o meio B. Claramente, você está vendo, o raio de luz aproximou da normal. Se não está tão claro assim, desenha a normal, que é a reta imaginária perpendicular à superfície. Então, a normal estaria aqui, Agora sim, você está vendo que o raio de luz aproximou da normal. Se aproxima da normal é porque a velocidade dele diminui. E para diminuir, estamos indo do meio menos refringente para o meio mais refringente, reduzindo assim a velocidade.
No segundo caso, o raio de luz veio na normal. Se ele vem na normal, não interessa se é do mais para o menos ou menos para o mais. Em qualquer caso, ele passaria direto. Ou seja, nesse caso, não é possível prever qual é o meio mais refringente. Não é possível prever aonde a velocidade é menor. Ela pode ter diminuído ou aumentado. Se vier na normal, não há desvio. Se tem dificuldade nisso, assista o meu vídeo aqui sobre lei de Snell, hein? Lá você vai aprender sobre esse comportamento do raio de luz. E no terceiro caso, você manda um raio de luz obliquamente e ele passa direto, sem desvio. Para isso acontecer, obrigatoriamente, os dois meios devem ter o mesmo índice. Uma coincidência, fenômeno que a gente chama de continuidade óptica. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu coloco uma apresentação do que seria esse efeito. Isso acontece, por exemplo, no vidro e na glicerina. Vidro e glicerina apresentam o mesmo índice. Quando você mergulha vidro na glicerina, um desaparece em relação ao outro. Nesse caso, rodapé de página, mas a questão cobrou. Não há refração, pois não há mudança de velocidade, mudança no meio óptico. Então pronto. Dentre as alternativas, então, resposta letra B de bola. Na nossa próxima questão, ela diz que existe um local em que o potencial elétrico vale 3,6 vezes 10 a menos 5 volts. Se eu colocar ali uma carga de menos 1 picocoulomb, qual é o valor da energia que ela teria armazenada? Energia potencial elétrica. Essa questão, na verdade, é simples. E basta você utilizar a fórmula de que a energia potencial elétrica adquirida por uma carguinha é o valor da carguinha vezes o potencial elétrico do local em que ela está. Vem comigo? A energia potencial adquirida, então, seria, carguinha dela, menos 1 picocoulomb. Picocoulomb, vale lembrar, é 10 a menos 12 coulombs. Tinha que saber isso para acertar a questão. Vezes o potencial do local, que é 3,6 vezes 10 a menos 5 volts. Isso mesmo. 3,6 vezes 10 a menos 5 volts. Portanto, fazendo a conta, a energia potencial associada à partícula seria de menos 3,6 vezes 10, soma os expoentes, menos 12 mais menos 5, menos 17 joules. Essa é a energia associada. Acabou aqui a questão. A resposta dela em módulo letra C. Muitas vezes o aluno faz a pergunta assim, Thales, mas tem uns valores aí que você não usou, não, hein? Ele me deu a carga da esfera que gerou esse potencial, me deu a constante eletrostática K. Entretanto, esses dados foram a mais, só para te confundir. Se você fosse utilizar esses dados, seria para calcular o potencial que ele já te deu. A questão poderia te dar o valor da carga geradora, te dar o valor da constante K e te dar a distância dela que você está colocando a carguinha de 1 picocoulomb. Se a questão fosse assim, lembrando, você deveria utilizar a fórmula que o potencial de um ponto é KQ sobre D. Mas cuidado, hein? Esse Q não é esse. Esse Q é da carga geradora informada na questão. Mas não há necessidade alguma, igual eu falei, tá? Ele me deu esse dado e esse dado, em tese, com a distância que ele não forneceu, eu calcularia o V. Mas o V já foi dado, então a vida pode ser muito mais simples. Dado extra na questão. Questãozinha de ondas, então, simples para a gente aplicar equação fundamental, famoso V igual a lambda F. A questão diz que a frequência do vermelho é de 4 vezes 10 a 14 Hz. A velocidade de uma onda eletromagnética, luz, é a famosa velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que você tinha que saber para a questão. Vem cá, vamos calcular o comprimento de onda da luz vermelha. Se a velocidade dela é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo e a frequência é de 4 vezes 10 a 14, fazendo a conta, o comprimento de onda do vermelho seria 3 dividido por 4, 0,75. Passa o 10 dividindo. 10 a 8 dividido por 10 a 14, conserva a base, subtrai os expoentes. 8 menos 14, 10 a menos 6. Portanto, o comprimento de onda da luz vermelha é de 7,5 vezes 10 menos 7 metros. Esse é o valor do comprimento de onda da luz vermelha. A questão diz que o comprimento de onda da luz vermelha é 2,5 vezes 10 a menos 7 metros maior do que da luz verde. Então veja bem, o comprimento de onda do vermelho menos o comprimento de onda do verde tem que dar esse valor que ele me deu de 2,5 vezes 10 a menos 7 metros. Como o comprimento de onda do vermelho
calculamos aqui, vale 7,5 vezes 10 a menos 7 metros, concluímos, passa o lambda para lá, passa para cá, que o comprimento de onda do verde, portanto, meio óbvio, é de 5 vezes 10 a menos 7 metros. Esse é o comprimento de onda da luz verde, mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu a diferença de frequência entre a luz vermelha e a luz verde. Vamos calcular a frequência do verde. A frequência do verde eu vou usar a equação fundamental. V igual a lambda F. A velocidade é 3 vezes 10 a 8, para qualquer luz. O comprimento de onda é 5 vezes 10 a menos 7, vezes a frequência do verde. A frequência do verde, portanto, vai ser 3 dividido por 5, que nos dá 0,6, vezes 10 a 8 com 10 a menos 7, 10 a, conserva a base, subtrai os expoentes, 8 menos menos 7, 8 mais 7, 10 a 15. Ou, se preferir, frequência do verde é igual a 6 vezes 10 a 14 Hz. Agora vem cá, se a frequência do verde é de 6 vezes 10 a 14 Hz e a do vermelho é 4 vezes 10 a 14 Hz, quanto dá a diferença entre as duas frequências? A diferença entre as duas frequências seria, portanto, 6 menos 4, 2 vezes 10 a 14 Hz. Essa, então, é a nossa resposta no problema. No caso, letra A. Questão, então, de trabalho de uma força para a gente resolver. Trabalho, na verdade, de uma força que é bem mais fácil. Trabalho da força peso. Por que o trabalho da força peso é mais fácil? Veja bem, a questão diz que um bloco vai sair do ponto A para o ponto B. Força peso está aqui, ó, vertical, apontando para o centro da Terra. Beleza. Porém, vale lembrar, apesar do caminho a trajetória do corpo ser essa trajetória aqui, ó, força-peso é o que a gente chama de força conservativa. O seu trabalho, na verdade, independe da trajetória e pode ser sempre calculado como sendo trabalho da força-peso igual a massa do corpo vezes a gravidade vezes a variação de altura, então, que ele sofreu. Na verdade, você já deve estar vendo uma semelhança dessa fórmula com energia potencial, né? O trabalho da força-peso é justamente a variação da energia potencial gravitacional do corpo. Então, olha só, no nosso problema, aqui vale 20 metros, aqui vale 25. Qual é a altura que ele subiu? A altura que ele subiu, você já viu aqui um triângulozinho de Pitágoras? Aquele famoso 3, 4, 5? Tá? Meu Deus do céu, de onde você tá vendo isso? Não tô conseguindo ver isso não, hein? 3, 4, 5? Porque olha só, se a gente pensa que, se a gente dividisse por 5 os valores, veja bem, por 5 ficaria 4 e 5, né? 4 e 5. É o triângulo de Pitágoras, porém 5 vezes maior, percebeu? Aqui era para ser 4, mas tá valendo 20. Aqui era para ser 5, mas tá valendo 25. Aqui era para ser 3, tá valendo 15, né? Então 15 metros é o valor da altura. Tá, eu não entendi absolutamente nada. Pitágoras. Faça aqui 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 20 ao quadrado. Resolvendo, você encontraria x igual a 15 metros, ok? Esse é o tanto que ele sobe. Para calcular o trabalho da força-peso, então, vamos lá. Seria massa, que é 400 gramas, 0,4 quilogramas, sempre em quilogramas nesse cálculo. Gravidade 10, a altura, que é o tanto que ele sobe, 15 metros. Fazendo a conta, o trabalho da força-peso, então, seria de, aqui vai dar 460 joules. Esse é o trabalho da força-peso. Porém, chama atenção para um detalhe. A força-peso está a favor ou contrária ao deslocamento? O deslocamento está aqui, ó, ele está subindo. A força-peso ela está contrária a esse deslocamento. Quando ela é contrária ao deslocamento, a gente fala que a força é uma força resistente. O trabalho dela é um trabalho resistente e não um trabalho motor. Inclusive, o correto seria falar que esse trabalho é de menos 60 joules. Forças contrárias ao deslocamento geram trabalhos negativos. Então tá aí o trabalho da força-peso. Um trabalho ainda que é um trabalho, lembrando, resistente. Sendo assim, resposta letra D de dado. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado dessa resolução da prova da Faminas de 2014. Mas Thales, 2014 tem tanto tempo. Mas infelizmente não se acha mais na internet, eu pelo menos não encontrei, provas mais recentes da Faminas, tá? Espero que tenha gostado e te desejo uma excelente prova. Mas calma, não esqueça de dar um likezinho aqui nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Aproveite ainda para se inscrever no canal. Afinal de contas, tem um tanto de vídeo rolando aqui e você não pode ficar de fora disso. Então é isso, foi um prazer e até a próxima aula.